Aplauda essa banda aí, irmãos, em nome de Jesus, que esses meninos são bênçãos. Eu não entendi nada ainda, mas é isso mesmo. Hã? Como é? Hã? Da beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, coração, você vive maus momentos. É tanta. Bota aí esse negócio aí pra cantar. Você deste vento. Glória. Se a fúria vai cair. Por quê? Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado. Bora, Tiago! E reinar com ele. Eu quero ouvir o coral bem forte agora. E Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha. Com esse Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Eu gosto dessa parte, ó. Eu gosto, vai. E lá no Egito trouxe a praga, se humilhou. Um tal de Faraó exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Eu quero ouvir o coral bem forte. Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Cadê os campeões? Cadê os campeões? Cadê os campeões? Cadê os campeões? Vai de ti um campeão. Oh, cadê os campeões? Cadê os campeões? Pega na mão dessa pessoa no alto e diz assim: você não tá só. Diga, você não tá só. Coloca o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós vamos ler 3 versículos. 1, 2 e 3. Diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. Diga comigo, Pedro e João. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo. Diga comigo, um varão coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa. Diga comigo, Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Diga comigo, mendigo. Ele vendo a Pedro e a João, diga comigo, ele viu que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola.
Até aqui. Coloca o tema da mensagem, por favor, filho. Diga comigo no 3, 1, 2, 3. Agora olha para essa pessoa com carinho e fala o tema para ela. Qual é a sua necessidade? Eu estava meditando exatamente sobre o poder de um nome. O poder de um nome. O poder de um nome qualquer. É porque, na verdade, irmãos, o nome envolve muito mais do que uma identificação pessoal. Ele implica autoridade, diga comigo, autoridade, reputação e poder. Pode deixar acesa, Júlia, por favor. Alguém talvez vai olhar para alguém e dizer assim, vai lá e usa meu nome. Quantas pessoas não fizeram isso? Vai lá e pode falar em meu nome. Algumas coisas administrativas aqui da igreja, às vezes eu não tenho condições de ir, eu peço para Kiel, vai lá e pega no meu nome. Railane, vai lá na papelaria e dá meu nome lá e resolve. Existe um poder em um nome simples. Mas o que dá poder a esse nome? Eu percebi que um nome, um bom nome, ele tem mais valor do que um talão de cheque. Que se não tiver o nome escrito ou assinado, o cheque não vale de nada. Não é sobre uma cédula de papel, mas é sobre o nome que assina naquela cédula e valida e traz valor àquele pedaço de papel chamado cheque. O poder do nome, ele é tão grande que comprar no cartão de crédito é fácil. Porque para você ter o cartão e ter o limite nele, de fato o nome já está pronto para adquirir esse cartão de crédito. Mas eu descobri que é mais difícil ter um nome tão limpo ou tão puro, que me dá a possibilidade de comprar num boleto. Pois o boleto fala muito mais do nome do que o cartão. Porque o limite que o cartão tem, o boleto não tem. O boleto tem um nome, porque você assina e coloca o seu nome lá. Então o nome, ele tem esse poder de trazer o crédito aonde não tem crédito, de liberar acessos onde não tem acesso, de abrir portas onde portas não se abrem. Vai lá e usa meu nome. Vai lá e fala em meu nome. Mas só fala isso, ou só manda alguém fazer isso, quem de fato está com esse nome. E nem todos terão esse nome. Esse é um nome simples, que consegue até me dar alguns acessos, mas não me dá todos. Eu posso falar em meu nome, no nome de Isaías, pastor Robson, mas o nome de Isaías é limitado. O nome de Maria, não é aquela Maria lá não, viu? É limitado. O nome de João é limitado. Você vai até onde o nome lhe dá esse credenciamento para você chegar. Mas o poder do nome de Cristo, esse não. Esse é maior. Esse vai quando o seu nome para. Esse vai quando o seu nome chega no limite. Porque ele está acima de todo nome. Porque o nome dele tem poder na terra, tem poder no céu, está acima de todas as coisas. No meu nome eu posso fazer até aqui, mas no nome dele eu vou além. No nome dele eu posso mais. No nome dele eu chego mais. No nome dele a porta se abre. No nome dele o milagre acontece. No nome dele o cego vê. No nome dele o coxo anda. No nome dele quem está morto vive. Porque no nome de Jesus há poder, há poder, há poder. Observe que o texto de
Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e o capítulo 4 enfatizam exatamente o nome do Senhor Jesus. Ele mesmo se declara no Evangelho que Mateus escreve, capítulo 28, versículo 18, e diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu sou Deus no céu, eu sou Deus na terra. O poder que eu tenho no céu, eu tenho na terra. Deixa eu liberar essa palavra para você, mas só para quem está com as duas mãos levantadas. Eu não sei como você chegou aqui hoje e do que você necessita, mas Deus está olhando para alguém aqui em poder e está lhe perguntando: qual é a sua necessidade? Se você não dá um glória agora, eu vou parar. Vai ouvindo aí. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11 vai dizer o seguinte: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Vou falar de novo, bota o texto. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é maior que o nome de Maria, que é maior que o nome de Tiago, que é maior do que o nome de Pedro, que é maior do que o nome de Judas, que é maior que o nome de Isaías, é maior do que o nome de Adson, é maior do que o nome de Samuel, é maior. Ele exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Vai, meu filho. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o nome. Que Jesus Cristo é o nome. Jesus Cristo é o nome. Jesus Cristo é o nome. É o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode glorificar o nome dEle. Elohim, El Shaddai. Canta. Ele é. Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai. Adore o nome dele. Essa fonte vira vida, pra tudo tem uma saída, fazer de campeão. A grande preocupação dos primeiros cristãos era exatamente que o nome de Jesus fosse glorificado. Diga comigo, glorificado. Os primeiros cristãos, eles nascem com esse objetivo, com esse conceito, com essa filosofia. É o nome dele que precisa. É o nome dele que precisa. É o nome dele que precisa. Não é o meu, é o dele. Não é o do pastor, é o dele. Não é o dele, é o dele que precisa. Só que o texto me mostra e me revela dois tipos de pessoas. Quantos tipos? O primeiro tipo de pessoas são de pessoas. Olha, fui redundante, não foi? O primeiro tipo de pessoas classificado aqui são aquelas pessoas que se movem pelo propósito. O texto fala exatamente sobre dois camaradas, Pedro e quem? E João. Eles subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. Eles estão se movendo pelo propósito. Eles estão em ligação com o templo e as horas de oração. Diga comigo, templo e horas de oração. Deixa eu abrir um parêntese aqui, que
quem se move no propósito não tem como se apartar do templo e das horas de oração. Quem se move por propósito não fica distante do templo e nem da hora de oração. É por isso que você está aqui hoje, porque você está vivendo exatamente o que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, sabe? Você está no templo e está no tempo da oração, no templo e no tempo da oração, no templo e no tempo da oração. Nós estamos diante de um pregador, digo-me pregador, e um obreiro. Os dois estão se movendo pelo propósito ao qual foi entregue a eles. Esse é o primeiro tipo de pessoa que se manifesta no texto. O segundo tipo é aqueles que se movem exatamente por necessidade. O texto fala e traz aqui a nós um mendigo que é coxo. Mas parece que o nome mendigo não aparece aqui, de fato não aparece, porque ele é chamado primeiro de coxo. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era. E o que torna ele mendigo é o que o texto vai dizer aqui. Não tem palavra, não tem identidade, mas tem uma situação que revela. Entendeu aí? Há coisas que não vai ter o nome propriamente dito, mas a situação vai revelar. Ele é coxo, olha o texto. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era o qual todos os dias colocavam ele à porta do templo, chamada Formosa, para pedir o quê? Para pedir o quê? Então a necessidade dele é o quê aqui? É a esmola. O coxo é só uma característica. Ninguém colocou ele à porta do templo para ele receber um milagre. Era para pedir esmola. Mas eu venho aqui hoje como profeta de Deus na tua vida. Eu não quero saber qual o tipo de coisa que você quer, mas há um milagre maior que Deus vai revelar sobre a tua história hoje. Você pode até ter vindo com uma intenção, mas a intenção de Deus é maior sobre a tua vida. Segura aí. Essas pessoas que se movem por necessidade, exatamente esse homem aqui que está se movendo. Alguém está movendo ele e ele se move pela necessidade. Talvez ele esteja tão acostumado com o seu estado, com o seu quadro de vida, que para ele pouco importa levantar ou continuar sentado. Porque tem gente vivendo assim também, tá? Tem gente que está vivendo tão dentro desse estado que está vivendo, que já se acostumou com a situação. Então para ela ou para ele pouco importa se estará desse jeito ou não. A verdade é que ele ou ela já desviou até o foco da necessidade. Eu estou assim, mas eu me contento com isso aqui. Eu estou aqui, mas eu me contento com isso aqui. Peraí, deixa eu te falar aqui. Depende muito dos seus encontros, tá? Porque o texto diz que todos os dias estão colocando ele na porta chamada Formosa. A intenção é moeda, mas está vindo gente crente aí. E onde chega um crente, chega a presença. A diferença toda é essa. Porque enquanto tem gente entrando e saindo da tua vida, as coisas não acontecem. Mas quando um crente usado por Deus chega na tua história, se prepara. Porque quem está caído vai se levantar. Quem precisa da cura vai ter a cura. Então ele é um homem da multidão. Diga comigo, homem da multidão. Um homem pobre. Pergunta para mim, por que ele é pobre, pastor? Porque a pobreza é um estado de necessidade. O que faz ele pobre aqui é a sua necessidade. E a sua condição pobre, o seu status pobre, não libera sobre ele acessos. Alguém lá no mundo vai dizer que o rio só corre para o mar, né, irmão? Depende. Quando Deus entra no rio, Ele cria braços e muda o curso do rio, só para te encontrar.
É por isso que Deus vai levantar uma geração que vão viver milagres extraordinários tão grandes, mas esses milagres não virão de forma humana sobre a tua vida, ou melhor, deixa eu falar, não virá da mão de homem, mas serão milagres extraordinários que Deus vai fazer dentro de uma situação tão impossível na tua vida, que até quem está ali vendo vai duvidar do que Deus fez na tua história. O status dele não libera acesso, mas a sua geografia é tão estratégica para alimentar a sua necessidade, que todo dia ele está lá, porque a necessidade dele aqui é: me acostumei com a minha situação, eu só quero uma moeda. Pouco me importa se meu pé vai melhorar, se minhas pernas vão ter força, eu só quero uma moeda. Mas isso é o que ele quer, o que Deus quer para ele é outra coisa. Só vi uma mão levantada ali, ó. Isso é o que ele quer. Deixa eu melhorar aqui, talvez você levante a sua. A sua situação talvez já esteja te deixando acostumada, mas deixa eu te falar nessa noite, que tem João e tem Pedro na casa, cheio da presença de Deus, e não vai te dar o que você quer, mas vai te dar o melhor para a tua vida. Jesus, 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 há poder no nome dele. Aleluia. Diga comigo, Porta Formosa. Não fala forte, não paro de pregar. Porta Formosa. Haviam 9 portas, digo 9. Essas 9 portas davam acesso ao pátio dos gentios e ao templo. É provável que a Porta Formosa, segundo o ISB, é provável que a Porta Formosa fosse exatamente a porta oriental, que dava acesso ao pátio das mulheres. Pega isso aqui. Essa porta não era uma porta qualquer. E aí, a estratégia de colocar aquele homem ali. Colocaram ele junto a essa porta, porque essa porta era feita de bronze de Corinto. Era uma porta feita de bronze, só que quem olhava para ela não via propriamente o bronze, mas enxergava como ouro. Onde tem ouro tem o que, Danilo? Riqueza. Fala aí, riqueza. Fala no microfone. Riqueza. Só assim ouço a voz de Danilo. Onde tem ouro tem o quê? Coloca esse homem ali, nessa porta formosa, bonita, que parecia ser uma porta de ouro. Era um excelente lugar, irmão, para quem está necessitado pedir alguma coisa. A porta é tão bonita que atrai pessoas também. Porque todo lugar bonito nos atrai. Então, estrategicamente colocam ele ali. E não somente por isso, naquele tempo existia uma prática de esmolas. As pessoas tinham nessa prática de dar esmola a alguém o seu aprimoramento da fé. A fé judaica ela era meio que aprimorada através dessas esmolas que os judeus entregavam. Então entenda que para os mendigos era muito lucrativo ficar ali, naquele ambiente onde eles iriam passar, esses judeus iriam passar e iam depositar alguma coisa, porque eles entendiam que fazendo esses depósitos na vida de pessoas, eles estavam aprimorando a sua fé. E é interessante dizer aqui, como diz o texto de Atos capítulo 2, versículo 44, coloca aí por favor, para a gente entender melhor, porque isso aqui na igreja primitiva, diga comigo, igreja primitiva, e na igreja primitiva funcionava assim, ó,
Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então eles estavam dando tudo, eles estavam distribuindo tudo que eles tinham. Só que para quem está se movendo por necessidade e não por propósito, talvez não esteja com a intenção do céu. Eu já estou com esse problema aqui, mas eu vou tirar uma vantagem em cima disso. Ou então tem alguém que vai tirar vantagem em cima de mim, diante do problema que eu estou vivendo. Cuidado para você não entregar a sua vida a qualquer pessoa, porque tem gente que vai querer tirar vantagem em cima do problema que você está vivendo. Mas deixa eu te falar que no meio do teu caminho, vem Pedro e João aí. Vou falar de novo, vem Pedro e João aí. E quando Pedro e João vêm, ele vai tirar do seu lado todo mundo que está tirando vantagem em cima de você ou em cima do teu problema. Mas há alguém maior, vou falar de novo, maior, que Pedro e João carregam. E eles não vão apresentar apenas esmola para você, mas vai apresentar alguém que tem o poder de mudar a história da sua vida. Há 3 perspectivas no texto. 3 perspectivas. Diga comigo 3. Preste atenção nisso aqui. A primeira perspectiva é a de quem sabe o que tem. Quem é que sabe o que tem aqui no texto? Quem é? Cíntia falou. Pedro e João. Sabe o que tem. Mas se eu der mais 2 tapas desse aqui, eu morro. Sentiu, né? O peso da mão, né? Sentiu, né? Conseguiu ouvir daí? Então dá um glória. A primeira perspectiva é de quem sabe o que tem. A segunda perspectiva é de quem não tem o que deveria ter. Enquanto um sabe que tem, o outro não tem o que deveria ter. Esmola? É a esmola? Hã? Não. Um sabe o que tem, o outro não tem o que deveria ter. Não tem o que deveria ter. Pensa comigo. Não tem o que deveria ter. Não tem o que deveria ter. O outro tem, sabe o que tem. O outro não tem o que deveria ter. Eu mesmo me embolo. A terceira perspectiva no texto é a de quem não sabe o que tem e não sabe o que de fato precisa. Esse aqui não sabe de nada, porque ele está preocupado muito mais com a sua necessidade, que é momentânea. Porque enquanto uma moeda me alimenta hoje, o milagre me carrega para a eternidade. Enquanto uma moeda me sustenta hoje, e amanhã eu não sei como é que vai ser na minha vida, eu vou ter que mendigar de novo, vou ter que pedir de novo, vou ter que... O milagre não. O milagre ele serve para hoje, ele serve para amanhã, depois de amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O milagre é eterno. Irmãos, preste atenção. A misericórdia de Deus é tão grande. Já pensou se Deus fosse me dar tudo o que eu pedisse? Felipe, o que era mais fácil aqui? Dar a moeda ou mandar ele levantar e andar? Espera aí. Dar a moeda.
E o que foi que ele pediu? A moeda. Se fosse nessa geração de hoje, mimimi, ia xingar Pedro. Irmão, eu já fiz evangelismo aí com os irmãos aí. A gente às vezes chega para a pessoa: não, vamos orar por você, não quero oração não, quero dinheiro. Eu quero comida, quero dinheiro. Hã? É. Se fosse hoje, eu quero moeda. Mas Deus é tão bom que Deus não tem dificuldade nenhuma em me dizer não. Não. Se eu te der a moeda, só funciona hoje. Eu prefiro lhe marcar. Se eu te der a moeda, você só se contenta com ela hoje. Eu quero lhe marcar. Eu quero gerar um testemunho na tua história. Moeda é momentânea, é para o seu sustento agora. Você vai até fazer festa com esse presente, mas eu não estou aqui para lhe dar presente, eu estou aqui para lhe apresentar milagre. É milagre que eu quero fazer na tua vida. Dá um glória, 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 dá um glória. Então Ele não me dá, Deus é tão bom que Ele não me dá o que eu peço. Porque o que eu peço é momentâneo, mas Ele vai me dar o que eu vou levar para a eternidade. Em nome de Jesus. Levanta e anda. É porque, migalhas e moedas não são milagres. Você precisa definir o que você quer para a tua vida. Migalhas e moedas não são milagres. Charles Haddon Spurgeon, ele traz uma frase que ele diz o seguinte: mesmo a própria vontade de sermos salvos pela graça não vem de nós mesmos, mas é dom de Deus. O que esse homem não sabia é que a moeda não ia dar salvação para ele. Ele até que quer ser salvo, mas ele prefere a moeda. Mas Deus não dá a ele o que ele quer. O que Deus vai dar a ele é salvação. É salvação. É salvação. É salvação. Quer ver eu lhe frustrar agora? Talvez você não tenha a casa dos seus sonhos. Talvez você não tenha aquele carro do ano, aquela SUV. Mas você vai ter salvação na tua casa. Você vai ter milagre na tua vida. Deixa eu liberar sobre a tua vida nesta noite. Não são sobre coisas materiais. Sabe que nós andamos por aí procurando o tempo todo, mas é propriamente o milagre da salvação que chega na tua casa, que vai salvar o teu marido, mulher, que vai salvar a tua mulher, marido, que vai salvar os teus filhos, pai, que vai salvar os seus pais, filhos. É a salvação que chega hoje na tua casa. Há um texto de Tiago que ele diz o seguinte: pedis e não recebeis porque pedis mal. Você não recebe porque você pede mal. Para quê? Para gastar nos seus deleites. Porque o problema da necessidade é quando a minha necessidade é invertida. Diga comigo, necessidade. Não fala forte, necessidade invertida. Porque quando a minha necessidade é invertida, eu não vivo por milagres, mas eu vivo por barganha. Quando a minha necessidade é invertida, eu não quero resolução do problema. Eu quero paliativo. Quando a minha necessidade é invertida, eu não quero largar os remédios e crer num Deus que é poderoso para me salvar, mas eu vou... Eu não vivo por milagres, mas de momento.
necessidade investida. Porque quem vê Pedro e João viu que aqueles homens não eram homens naturais, nem homens normais. Aqueles caras tinham algo diferente, ele tinha essência. Mas ele preferiu pedir o quê? Moeda. O problema da moeda é que com a moeda eu como, eu bebo, eu me visto, mas é o máximo que ela pode me dar. Enquanto aquele homem está sentado e tem alguém ao redor dele cuidando dele, para depois rachar as moedas, e quem está cuidando dele está tirando vantagem em cima do problema que ele tem, não tem interesse que ele se levante. Não tem interesse que ele se levante. Porque o seu problema está me dando lucro. Deus vai te libertar desse médico. Deus vai te libertar desse psiquiatra. Deus vai te libertar desse psicólogo. A palavra de Deus é suficiente. O poder de Deus é suficiente. É suficiente na tua vida para fazer você viver uma vida abundante no Senhor. Porque o nome de Jesus tem poder no céu e na terra. Eu tenho coragem de pregar e eu prego, porque eu creio no poder que há no nome de Jesus. Eu creio no poder que há no nome de Jesus. Ela não tem o poder de fazer ele levantar. O campo de visão, Everlon, daquele homem é aqui, ó. Até porque quem pede precisa se investir, Ed, de uma característica de pidão. Eu nunca vi nenhum pidão com o peito estufado, a cabeça erguida. Primeiro que a autoestima já está lá embaixo. Às vezes não consegue nem abrir a boca para falar, é só a mão assim, ó. Quem colocou ele lá está olhando de longe, e de longe conta quantas moedas caem na mão dele. Mas Pedro e João, vem aí. Vem aí. Vem aí. Vou frustrar o teu plano hoje. Hoje você não leva a moeda para casa, mas você leva milagre. Hoje você não leva apenas moeda para casa. A propósito, você vai jogar essas moedas tudo para cima, mas você vai sair cantando e glorificando aquele que teve o poder de te fazer levantar dentro desse problema que você está vivendo, de te fazer levantar dentro dessa estação que você está vivendo. Eu declaro nesta hora na tua vida, que o nome de Jesus tem o poder de fazer você se levantar, ainda que você não receba o que você está querendo, mas Ele traz para a tua história hoje o melhor que Ele tem para a tua vida. Olha para essa pessoa que está do seu lado com carinho e diga para ela assim: chegou a hora. Fala de novo: chegou a hora. Melhor isso aí, bota o dedo na cara dela. Chegou a hora. Isso. De parar de pedir esmola, de parar de pedir moeda. Chegou a hora. Fala: chegou a hora de clamar pelo nome dEle. Pelo nome dEle. Pelo nome dEle. Pelo nome dEle. Enquanto Pedro está vindo de lá e está dizendo: olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou.
Você se levanta e diz assim: eu quero Jesus na minha vida. O nome que está acima de todo nome tem o poder de fazer você se levantar, tem o poder de fazer você viver um milagre. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: versículo 3 está dizendo: e ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando, eles iam entrando, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olha. Foi esse olhar aqui, ó, Felipe. Cruzou o olhar. Olha para mim. Olha para nós. Eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu carrego é maior. Eu te dou. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. O que é que você tem, Pedro? O que é que você tem, João? Eu tenho um nome na minha vida que está acima de todo nome. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Fica de pé em nome de Jesus.